falar pra vocês, ó, nada do que aconteceu na tua vida de negativo é uma sentença pra tua vida. É apenas um momento de aprendizado e de crescimento. Isso você não entende na hora. Muitas vezes você não entende na hora. Você só vai entender mais tarde. E a mágica é exatamente quando você entende isso. Que é durante um processo. Não é num momento, não é de uma hora para outra. Você vai tendo essa percepção. Então, pode ser um diagnóstico para a tua saúde, um diagnóstico negativo, não é uma sentença. Algo que você perdeu não é uma sentença. Alguém que rompeu relações com você também não é uma sentença. A vida não acaba em nenhum desses momentos. Muitas vezes, a vida, vamos colocar assim, espiritual, ela já acabou até bem antes disso. Você não vivia, achava que vivia. E muitas vezes, quando você perde algo, é aí que a vida começa. Então, saiba que muitas vezes as pessoas vão ter uma ideia equivocada a teu respeito. Muitas vezes você vai ter uma ideia equivocada a respeito de outras pessoas e tá tudo certo. Que na vida a gente vai aprendendo, vai melhorando o nosso olhar e o nosso entendimento para a vida como um todo. Então não se preocupa se alguém não está te compreendendo, se alguém não te entendeu. Não perde seu tempo em tentar se explicar. Explicar o teu ponto, explicar a tua visão, a maneira como você encara os acontecimentos, os fatos da tua própria vida, coisas que você vivenciou. Que muitas vezes as pessoas querem dar pitaco, querem ter uma opinião, não que elas não possam, porque quem quer dar uma opinião vai dar, sempre que quiser. Agora é curioso alguém ter uma opinião tão formada, tão específica sobre algo que ela não vivenciou. Quem vivenciou foi o outro indivíduo, sobre o qual ela está dando uma opinião. É preciso ser muito ousado, sem noção e equivocado para fazer isso. Eu posso, por exemplo, alguém pode dar uma opinião sobre coisas que eu disse, mas não sobre o fato por completo. Quer ver um negócio? Eu vou trazer aqui, eu vou trazer à tona. Eu acho que eu já falei sobre isso em alguns momentos, em alguns vídeos. Não foram vídeos para falar especificamente sobre isso, mas eu já falei, eu já dei uma pincelada sobre esses fatos da minha vida em alguns vídeos aqui do canal. Vou pincelar aqui novamente sobre dois fatos para contextualizar e exemplificar esse tema que eu trouxe aqui para o vídeo hoje, que basicamente coisas que já te aconteceram não são para sempre na tua vida, não é uma batida de martelo, não é uma decisão, não vai definir a tua vida. Coisas negativas e nem positivas. Você tem que tirar proveito das positivas para tentar prolongá-las, para repeti-las. As negativas você também tira proveito aprendendo sobre aquilo, justamente para que aquilo não se repita. E o outro ponto é que as pessoas, por muitas vezes, vão ter opiniões equivocadas, não vão entender o teu ponto. E muitas vezes não é. Às vezes pode ser um aspecto pessoal, algo que a pessoa realmente tem contra você, mal resolvido. Às vezes a pessoa julga que ela tem algo contra você, mal resolvido com você. Pode ser que isso tenha um fundo de realidade, mas na realidade, no fundo do fator psicológico, o indivíduo tem algo mal resolvido, é com ele mesmo. É com ele que ele tem algo mal resolvido. Eu já falei aqui também no outro vídeo sobre perdão. O perdão é para você.
Quando você perdoa alguém, que em outro momento você dizia para você mesmo ou até para os outros, eu não perdoo fulano. Não vou perdoar, acabou, ele não vai ter o meu perdão. É você que está com esse sentimento negativo todo dentro de você. Essa pessoa que você diz não perdoar, está vivendo numa boa. Tá de boa, tá tranquila. Talvez ela nem saiba que você está com esse sentimento e com essa visão de eu não perdoo, porque eu sou o brabo, eu sou o fodão. E o meu perdão ele não vai ter. Acabou, fim de papo. Porque comigo ninguém mexe. Aquilo que ele falou pra mim não se diz pra ninguém, muito menos pra mim, porque eu sou o brabo. Então perceba, quem é que está sendo prejudicado com essa incapacidade de dar o perdão pra alguém? É quem não é perdoado? Na tua cabeça? Ou é você que não dá o perdão? É. E isso precisa de tempo para entender, precisa de uma estrada. Ou como a gente fala, precisa de muito feijão com arroz. Enquanto você não atinge essa quantidade de feijão com arroz e não passa pelo processo de entender isso, você realmente vai continuar odiando, detestando, não gostando, julgando e apontando o dedo com muita facilidade para os outros. Eu sei perfeitamente que tem pessoas que a gente realmente tem que tirar do nosso convívio, porque não dá certo. Pessoas prejudiciais. Essas você realmente tira. Se tiver que perdoar algo, perdoa, que é a mesma coisa, perdoa. Perdoar não é um contrato que você assina, olha, te perdoei, vamos continuar convivendo, tá tudo certo, te adoro. Não, não é isso. Mas é tirar um peso de você, né? E como eu falava anteriormente, sobre 2 exemplos para contextualizar os temas que eu abordei aqui no vídeo hoje, algum tempo atrás, aliás, bastante tempo atrás, um padrinho de casamento meu, ele ficou muito irritado, é isso que eu posso dizer, porque eu não sei na profundidade, eu não sei quais eram os sentimentos de verdade naquele momento, mas coisas que ficaram muito claras para mim naquele momento, assim. E depois também refletindo um pouco. Ele ficou muito irritado quando eu relatava um dia para um parente que na minha infância, eu tô falando a história bem enxuta para vocês, tá? Ele ficou muito irritado quando eu um dia relatava que eu já comi farinha com açúcar na minha infância. Em um momento específico da minha infância, que ele perfeitamente sabia que aquele período da minha infância eu vivia com a minha mãe e a minha avó. Esse meu padrinho de casamento, ele é muito querido pela minha avó. Ele é muito querido pela minha avó e suponho também que ele quer muito bem a minha avó. A minha avó é o tipo de pessoa que eu falei aqui anteriormente. É um dos tipos de pessoa consanguínea, né? Minha parente de sangue. É minha avó. Enfim, é minha avó. Ela é o tipo de pessoa que eu tive que tirar da minha vida. E o que as pessoas não entendem, é assim, já morei com a minha avó? Morei com a minha avó. Minha avó já me deu de comer? Já me deu de comer. Certamente, já me deu de comer, já deu de comer para outras pessoas, não só para mim. Já morei com a minha avó, tinha esse suporte. Teto, tô falando de mim com 9 anos de idade. Já me deu teto e já me deu comida. Gratidão. Gratidão por isso. E eu suponho, pelo que eu pude entender do momento em que eu disse que eu comi farinha com açúcar, que é uma verdade, eu comi farinha com açúcar, porque embora minha avó me desse de comer, a gente tinha muita escassez de comida naquele momento.
Então, eu dizer que comia farinha com açúcar, que de fato comia, muitas vezes comi, pode ser que no entendimento da pessoa fosse uma maneira de ser mal agradecido, ou que eu estivesse falando mal, ou que sei lá o que, sabe? Ou algo nesse sentido. O que é uma inverdade, porque eu não estava falando mal e eu não sou mal agradecido. Eu de fato comi farinha com açúcar diversas vezes, que eu achava mó barato, achava que era paçoca. Paçoca. Na minha fase adulta já, eu já cheguei a brincar, falava, pô, eu comi aquela paçoca de pobre. Mas isso não foi. Lembrando que a farinha com açúcar não foi a minha avó que me deu. Foi uma iniciativa lá de criança que eu tive, botei farinha, botei açúcar, ficou mais ou menos gostosinho. Falei, maravilha, maravilha, vai ser o meu lanche da tarde. Então parece que soou como uma ofensa eu dizer aquilo naquele momento. Como eu disse, eu sou grato por tudo, sou grato pelo teto que eu tinha, sou grato pela comida. Agora, verdade seja dita, eu vou repetir aqui porque eu já falei num outro vídeo, mas não tinha um título contundente para isso e nem o vídeo era todo para falar sobre isso. Eu geralmente não faço vídeos para falar sobre um tema específico negativo da minha vida. Eu sempre trago à tona porque me curar dessas coisas, meu processo de cura para essas coisas, e lógico que não foi de uma hora para outra, mas o meu processo de cura, ele se deu justamente ao passo que eu falava sobre esses assuntos. Isso é que é interessante e importante. Só que, como todo processo na vida, eu acho que cada indivíduo tem um momento para falar sobre temas delicados. Porque, por exemplo, a gente não encontra, vamos colocar assim, a cura para as nossas questões no dia seguinte em que elas aconteceram. A gente encontra a cura tendo em mente que isso envolve um processo. Estou aqui olhando o tempo. Envolve um processo, todo um processo. Não é de uma hora para outra. Então vamos lá. Sou grato pelo teto, sou grato pela comida. Só que eu ter comido farinha com açúcar, eu não estava falando mal da minha avó. Não foi a minha avó que me deu farinha. Por exemplo, não foi a minha avó que me deu farinha com açúcar para almoçar. Não. E isso nem é algo negativo. Se só tivesse farinha com açúcar para almoçar, eu hoje em dia seria muito mais grato a Deus ainda, porque falar, porra, só tinha farinha com açúcar para todo mundo almoçar. Tá tudo certo. Gratidão à minha avó, gratidão a Deus. Só que, como eu disse, a minha avó é do tipo de pessoa realmente para tirar da minha vida. E vou te falar um negócio, hein? Eu tirei a minha avó, e não foi só a minha avó não, tá? Mas eu tirei a minha avó da minha vida tarde demais. Mas isso na minha concepção. Porque certamente, vamos colocar aqui pro tempo de Deus, foi tudo na hora certa. Foi tudo como tinha que ser e foi tudo no tempo de Deus. Porque a minha avó, ela era pelo menos, né? Eu não sei se ela é hoje em dia, eu não sei se as pessoas deixam de ser, na verdade, tá? Talvez sim, há casos e casos. Mas a minha avó é uma pessoa extremamente racista. Eu já falei isso em outro vídeo, como eu disse. A minha avó é uma pessoa extremamente racista. Que me chamava de preto feio, uma série de outras coisas, que falava que me odiava, falava que... Isso eu com 9 anos, tá? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. É só pancada. Era só pancada, não física. Isso aí eu tenho que falar pra explicar. Minha avó nunca me bateu. Pelo menos não, eu não me recordo. Minha mãe já me batia. Então a minha avó era só pancada verbal. Era só pancada verbal. Preto feio, você não presta, nem teu pai te quis. O que você está fazendo aqui? Vai embora, some. Quer dizer, como é que você some? Para onde é que você vai com 10, 11, 12, 13, 14? Eu fugi de casa uma vez. Não, duas na verdade. Eu fugi de casa 2 vezes. Eu acho que uma com 13, uma com 14, mas
completamente ridículo. Ridículo, mas também, ainda bem que foi assim, né? Por que eu falo ridículo? Porque eu saí de casa numa tarde, dormi fora de casa, dormi na praia e voltei no dia seguinte. Quer dizer, né? Que fuga é essa? Mas também, né? Que eu ia fazer da minha vida? Para onde que eu ia? Com 13, 14 anos. Será que ia dar bom? Ou será que ia dar ruim? Eu acho que ia dar muito ruim, cara. Então a minha avó era essa pessoa, assim, que me massacrou verbalmente. É... Nossa, olha, é engraçado, né, que eu falei isso agora, eu pensei, se eu falo para um parente assim, veja bem, se eu falo que a minha avó me massacrou verbalmente, que consequentemente se torna um peso emocional para o indivíduo. Tem muito parente meu que vai dizer, sabe o quê? Vai dizer assim, nossa, mas que dramático. Nossa, mas como você é vitimista? Como você é vitimista e dramático? Aí eu olho assim e falo, cara, é sério isso? Será que é uma tentativa de diminuir ou talvez anular? Anular o que eu tô relatando? Não. Dramático. Está aumentando. Você está mentindo aí, meu irmão. Está mentindo. Está mentindo. E a minha avó é tão racista que alguns anos atrás, eu acho que há uns 6 talvez anos atrás, você vê que tem pouco tempo, né? Ela já tem bastante idade. Há algum tempo atrás, ela tinha um advogado, que vale enfatizar que esse advogado é um homem negro, tá? Mas eu acho que ela não arrumou esse advogado. Arrumaram para ela esse advogado aí porque tinham já uns contatos e arrumaram esse advogado. E alguma coisa aconteceu, eu acho que no tratamento, não sei bem o que foi, que esse advogado um dia reclamou com a minha mãe biológica. Reclamou, falou assim, olha, eu acho que a dona fulana é meio racista e tal. Aí minha mãe, né, surpresa, mas talvez porque falou, caramba, o cara já conseguiu perceber sem que ela tivesse ofendido ele. Apenas com alguns comportamentos. Já o cara falou assim, nossa, a dona fulana é meio racista. Minha mãe falou, não, não, olha, se ela é, eu não sei. Você convive com a pessoa a vida inteira, mas não sabe. Mas também não julgo minha mãe, né? Como é que vai falar assim de cara e falar, é mesmo. Vai falar pro advogado, ela é assim. É verdade, infelizmente ela tem esse defeito. Ela é racista. É tão racista que esse meu padrinho de casamento, ele. Vou colocar assim, ele é o branco brasileiro. Ele é aquele cara que se chegar nos Estados Unidos vão ver que é latino. Mas ele tem a pele clara e tem o cabelo castanho, mais ou menos claro, mais ou menos escuro. Não é um castanho totalmente escuro. E ela, sempre na infância, ela tinha um apreço e um apego muito grande com ele. Eu acho que ela abraçou como filho mesmo e até aí tudo bem. Só que ela falava, né, diante dessas coisas, de me chamar de preto, feio, uma série de outras coisas, ela falava assim, não, que o fulano é um anjinho. Ele nasceu igual um anjo, com os olhos azuis e o cabelo loiro. Olha, eu não sei como é que ele nasceu porque eu não estava lá no momento em que ele nasceu, até porque a gente tem mais ou menos a mesma idade, diferença de meses. Mas é curioso, eu nunca vi. Se alguém já viu, comenta aí, diz, Caio, realmente você está equivocado, porque existe, pode acontecer. Eu nunca vi, eu nunca ouvi dizer que alguém nasce com o olho azul e o olho muda de cor com o passar do tempo. Cabelo realmente pode ter essa mudança, mas isso, quando eu cresci, eu entendi que já era um traço desse preconceito, desse racismo. Já era um traço. Então, para ela, assim, se tinha pele clara, cabelo castanho claro, já era o ápice de uma etnia superior. E se o indivíduo, assim como eu, que nem sou, obviamente que Brasil, né, todo mundo é misturado, tem
é muito miscigenado, o nosso país é muito miscigenado, mas eu que nem sou 100% negro, mas enfim, aí é, aí é querer demais, né? Aí é realmente você pode falar, Caio, aí você quer demais, né? Você quer que um racista saiba de todo o seu aspecto biológico, quantos por cento tem no seu sangue, de sangue negro e ou branco, realmente é querer demais. Agora, perceba, né? Perceba você que eu relato essas coisas da minha vida de uma forma muito descontraída. Justamente pelo aquilo que eu falei anteriormente. Eu não sou o que as pessoas muitas vezes, eu falo de pessoas próximas, não falo de pessoas que não me conhecem, não. Eu não sou o que as pessoas muitas vezes apontam. Teoricamente, por exemplo, se você me acha um indivíduo ruim, teoricamente eu era para ser muito pior em face dessas coisas que eu já vivi. Mas aí é que tá. Aí é que tá o segredo. Como eu falei, as coisas que te acontecem não são sentenças para tua vida. Não são sentenças. Se eu tivesse que ser sentenciado intelectualmente e emocionalmente para minha própria vida em função de coisas que já me falaram ou que já me fizeram, realmente eu tava lascado, meu, tava perdido. Tava perdido, mas quando, ainda que tardio, que isso é só um ponto de referência. Para muitas pessoas tem um ponto que é cedo, para outras tem um ponto que é tarde. É só uma maneira de encarar. Eu encaro que na hora certa veio esse entendimento de saber que. E para me ajudar a perdoar, de verdade. Para saber que se a minha avó e diversas outras pessoas familiares, tá? Eu não cresci com essa coisa muito forte, não, sabe? Certamente, psicologicamente e emocionalmente, eu precisava estar ali naquela família, estar perto daquelas pessoas, porque era provavelmente o meu instinto, falando mais alto, mas posteriormente vem o entendimento de que ser consanguíneo, ser parente, não quer dizer nada. Absolutamente nada. O que tem significado para pessoas, para família, para um grupo de pessoas que se relacionam sendo família ou sendo um grupo de amigos? O que tem sentido é a maneira como você constrói esses relacionamentos, a maneira como você trata as pessoas, a maneira como você lida uns com os outros. Isso é que dá o significado e dá o sentido e o prazer de estar junto, o prazer de estar próximo, o prazer de se relacionar, quando as pessoas conversam, quando as pessoas se entendem o outro, que hoje em dia tá meio esquisito, hoje em dia, por exemplo, tem pessoas que adoram, tem uma necessidade de dar a própria opinião sobre tudo. E ninguém sabe tudo sobre tudo. Mas tem gente que age como se soubesse. E aí, em contrapartida, quando você dá a sua opinião que é contrária, ferrou. Ferrou, azedou, azedou. Então, para finalizar esse vídeo aqui, que para mim é de suma importância, foi o entendimento que eu tive, tardio, mas tive, estudando, lendo e, consequentemente, aprendendo. As coisas que acontecem, as coisas que as pessoas dizem, não são e não devem ser uma sentença para a tua vida. Não se sentencie, não se sinta sentenciado, sabe? Que tem que ser da forma que alguém disse, que você é o que alguém falou. E aí uma coisa, um elemento, um aspecto disso tudo que te ajuda bastante é você pensar que esse indivíduo que às vezes está te massacrando verbalmente, esse indivíduo é um indivíduo massacrado. Esse indivíduo massacrado emocionalmente,
intelectualmente, sobretudo emocionalmente. Esse indivíduo massacrado, ele está simplesmente cumprindo a função dele, que é massacrar também. É massacrar. É claro que, entenda, que eu entendi, até as piores pessoas, elas também elegem algumas, às vezes uma, às vezes duas, de fato poucas. Até essas pessoas, até os piores indivíduos, eles elegem alguém para amar. Mas nunca é um amor sadio. Sempre é um amor patológico. Certeza. Certo. Alguém doente emocionalmente, que só sabe massacrar as pessoas, só sabe viver em conflito, até essas pessoas elegem o preferido, elegem a preferida para desenvolver e para entregar esse sentimento, esse amor patológico. E muitas vezes, em função desse escolhido, essa pessoa pisa em quem quer que seja. Pisa, diz que vai matar, diz que vai morrer, que deseja o mal e tudo mais. Mas daqui a pouco esquece. Daqui a pouco diz que não falei nada disso. Pelo amor de Deus, eu não falei nada disso. Eu não disse nada disso. Aí daqui a um tempo tá dizendo de novo. Tá dizendo de novo, de novo, de novo, de novo. E é isso. Fica perto quem quer. Fica perto quem quer, quem gosta. Ah, não, mas eu não gosto. Gosta. Gosta. Aprendeu a gostar. Aprendeu a gostar, aprendeu a ficar parecido. E tá tudo certo. Não tá muito bem não, né? Mas como é que a gente vai... A gente não coloca nada na cabeça de ninguém. Os pensamentos brotam, alguns são plantados, alguns crescem em terreno fértil. É que nem o amor, né? Você tem amor aí no seu terreno fértil? Quem puser amor, vai crescer mais amor. Agora, botar amor num terreno fértil cheio de ódio é mais complicado.